Som, ei. Se esse aplauso foi para o Senhor, pode ser mais forte, não pode? Você tem força ainda? Aleluia! Glória a Deus! Antes de você sentar, cumprimenta 3 pessoas aí, por favor. Dá um abraço, um aperto de mão, um sorriso. É isso aí. Deixa Deus trabalhar nesse lugar através da comunhão liberada através da sua vida, em nome de Jesus. Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo. Estamos alegres de poder te receber aqui. Fique à vontade. Nós somos uma família e te recebemos nessa família. E que você possa se achar, se encontrar nessa família em nome de Jesus. Romo, diminui o grave um pouco para mim, está muito grave. Quantos já perceberam que está chegando o inverno aí? Levanta a mão. Não tem ninguém de camiseta, né? Se tivesse alguém de camiseta, ia falar, esse ainda não percebeu que o inverno está chegando, não. Mas todos, ou quase todos, já perceberam que o inverno está chegando. Amanhã, dia 20 de junho, oficialmente, 19 horas e 34 minutos. É a chegada oficial do inverno, da estação do inverno, aqui no nosso hemisfério. Então, nós já percebemos, ele já deu as boas-vindas para a gente, né? E nós temos sentido o friozinho aí, que é o sinal da chegada desse inverno aqui no nosso hemisfério. E toda a mudança de estação, nós celebramos ao Senhor por isso. Porque nós cremos que a cada nova estação é um novo tempo que começa. É um novo tempo que inicia. Amanhã, então, no dia 20/6, 19h34, está começando um novo tempo. Cada mudança de estação está ligada à mudança de ambiente, está ligada à mudança de climas, está ligada a mudanças de fase. Mas não só isso. As estações estão ligadas ao tempo. Fala assim, tempo. Fala assim, kairos. Kairos é a palavra original do tempo. Foi traduzida para nós como tempo. Mas o original que vem do hebraico se chama kairos. É a palavra original para denominar o tempo. E as estações estão ligadas diretamente a esse kairos. E toda vez que há uma mudança no tempo, uma mudança nesse kairos, algumas coisas se reorganizam, algumas coisas obedecem e se ajustam a essa mudança de tempo, a essa mudança de kairos. Por exemplo, o sol e a lua, o dia e a noite, os meses e as estações do ano. Todas essas coisas estão conectadas ao tempo, ao kairos. E cada vez que esse tempo muda, esse kairos muda, que esse cronômetro é zerado e reiniciado, essas coisas obedecem e se comportam assim. Por exemplo, durante o dia, quem está lá presente durante o dia? O sol, nos iluminando e nos aquecendo. Só que ele entende que ele não pode ficar o tempo todo, às 24 horas. Ele sabe que tem um tempo de permanência. E ele entende que tem uma mudança de kairos. E ele sabe que 18 horas, mais ou menos, em média, é o horário dele se pôr e dar lugar à lua, que é quem governa a noite. E, inclusive, essa noite é a noite de lua cheia, a lua está bonita, nos iluminando também, trazendo o esplendor da glória de Deus sobre as nossas vidas. E logo ao amanhecer, por volta de 5 e pouca da manhã, a lua também entende isso, que ela não pode durar o tempo todo, ela não pode ficar ali o tempo todo. E ela entende que tem um kairos, que tem uma mudança de tempo. E ela obedece isso e dá lugar
para que o sol novamente apareça e governe ao longo dos dias. E acontece que os meses também são assim. Um mês dá lugar para o outro, termina um mês e começa o outro. E os anos também entendem isso, termina um ano e começa o outro. Então nós vivemos por etapas, por períodos de términos e inícios. Nossa vida é feita assim. De tempo em tempo, algumas coisas chegam ao fim, chegam ao término, e outras coisas chegam ao começo, ao início nas nossas vidas. E nós estamos agora exatamente no meio do final da estação do outono e no início da estação do inverno. E onde há uma mudança nesse kairos. Nós chamamos de viração, uma viração nesse kairos. Por que uma viração? Porque a gente já ensinou algumas vezes para vocês, com relação à ampulheta. É um instrumento para medição do tempo. E cada vez que a gente quer começar a contagem, zerar a contagem do tempo, através da ampulheta, o primeiro instrumento de medição do tempo feito pelo homem, nós precisamos virar esse instrumento e começar uma nova contagem. Então hoje, amanhã oficialmente, mas hoje quando celebramos, comemoramos isso, quando começa uma nova estação, você pode não estar vendo, você pode não estar percebendo, mas nos céus está acontecendo essa viração do kairos, essa mudança no tempo, aonde Deus que governa, que rege todas as coisas, o kairos, o sol, a lua, as estrelas, as estações, o dia, a noite, Ele que comanda tudo, Ele está dando uma ordem para que o novo tempo comece, o outono se acabe e o inverno comece nas nossas vidas. E nessa viração, ela é muito importante, porque a Bíblia nos ensina lá no livro de Gênesis, que era na viração do dia, ou seja, quando o dia acabava e iniciava a noite, era nessa viração que Deus visitava Adão e a Eva, aos homens. Era nesse momento. Viração é momento de presença de Deus. A presença estava com Adão e Eva, a presença de Deus estava com Adão e Eva. Era exatamente no tempo de viração. E eu quero dizer para você que esse tempo de viração, de estação, essa nova fase, esse novo tempo que começa nas nossas vidas, você pode aproveitar para perceber, para desfrutar da presença de Deus na sua vida. Mas não só como uma visitação, como aconteceu lá com Adão e Eva, mas é tempo de presença de Deus nas nossas vidas. E hoje, antes de começar o culto aqui, o culto já tinha iniciado lá na nossa sala de oração, e uma pessoa lá orou e falou que não nos importa perdermos tudo, não perdermos tudo que for necessário perder. Só não queremos perder a presença de Deus. E é esse conceito, esse pensamento que nós precisamos ter nesse tempo. Nós precisamos dessa presença. E eu quero te desafiar a aproveitar essa viração do kairos, esse novo tempo que começa, para que você consiga perceber, achar, encontrar a presença de Deus na sua vida e se apegar e se agarrar a essa presença, que é essa presença que vai transformar, revolucionar todas as coisas na sua vida. Amém? A própria natureza, ela entende essas mudanças e reage segundo essas mudanças. Obedece à ordem do próprio Deus com relação a essa mudança. Você pode perceber que agora no inverno, a temperatura já mudou e vai continuar mudando bastante. A umidade do ar vai mudar, já mudou e vai mudar. Os ventos também, a radiação, os níveis dos mares, dos oceanos, as folhas das árvores tomam uma nova coloração, migração de vários pássaros e muitas coisas acontecem na natureza em cada mudança de estação. É porque a própria criação, a própria natureza, ela entende que está começando um novo tempo e obedece a Deus debaixo desse novo tempo. E nós, muitas das vezes, que temos sabedoria, que temos discernimento, que temos razão, que temos inteligência, o que muitas das vezes não encontramos na natureza, nos animais, nós que somos dotados dessas coisas, muitas das vezes não obedecemos a essa viração do tempo. Não obedecemos a essa viração do kairos e continuamos agindo, continuamos nos comportando, continuamos trabalhando da mesma forma. E muitas das vezes não chega um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. Então, meu irmão e minha irmã, a cada dia existe uma viração no kairos. A cada dia novo que começa. A cada mês que inicia, existe uma viração no kairos. Mas a cada estação também tem uma viração no kairos. Assim como a cada ano que começa, também tem uma mudança no tempo. E você precisa entender e respeitar essas mudanças no tempo, para que você possa desfrutar
de um novo tempo que Deus tem para começar sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que creem. Com base nisso, eu quero dizer para algumas pessoas, infelizmente não pode ser para todas, mas eu quero dizer para as pessoas que creem que amanhã não vai começar só uma nova estação, mas vai começar um novo tempo. Para muitos amanhã vai começar só o inverno, só um tempo de frio, mas para alguns vai começar um novo tempo de Deus na sua vida, porque é uma mudança no Kairos, uma viração no tempo, e vai começar um tempo novo sobre a sua vida. E um tempo novo aponta para novas oportunidades. Um tempo novo aponta para novas portas, algumas sendo fechadas do passado e outras sendo abertas à sua frente, ao seu futuro. Um novo tempo aponta para novas conquistas. E eu profetizo que vai começar um novo tempo de Deus sobre a sua vida. E eu profetizo que começará um tempo excelente do Senhor sobre a sua vida. Para quem já tem vivido um tempo excelente, eu profetizo que vai começar um tempo mais excelente ainda. E para você que ainda não está debaixo dessa realidade, nessa viração, começa o tempo excelente do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você entendeu? Quem entendeu, então, erga sua mão, aplauda o Senhor. Agradeça a Ele por esse novo tempo que começa sobre as nossas vidas. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é lírio entre os espinhos. Lírio entre os espinhos. E para entendermos bem, ilustrar bem essa mensagem, eu comprei aqui alguns lírios para trazer, para mostrar para vocês. Nós temos aqui uma imagem também que tem uma foto ali de um lírio também, de uma planta. E o Senhor vai falar com você nessa noite, vai ministrar no seu coração acerca dessa palavra, dessa mensagem e desse exemplo. Lírios entre os espinhos. Quero que você comece repetindo uma coisa comigo e declarando isso de verdade na sua vida. Mesmo sem entender, mas você já vai começar a declarar, profetizar, e ao longo dessa mensagem você vai entender que o Espírito Santo quer falar com você através dessa mensagem. Mas diga assim: eu fui chamado para ser um lírio entre os espinhos. Amém? Talvez você diga assim: ainda não estou entendendo, mas a revelação do Senhor vai vir daqui a pouco e você vai conseguir entender. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Cânticos dos Cânticos. Talvez na sua Bíblia esteja Cantares de Salomão. Cânticos dos Cânticos. Depois de Provérbios, Eclesiastes, aí vem Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Lá no capítulo 2, no verso 1 e 2, por favor. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 1 e 2. Se você nos visita nessa noite, não está com uma Bíblia, nós vamos dividir, compartilhar com você, por isso eu peço que você esteja atento aí, dê uma olhadinha para a direita, para a esquerda, se alguém estiver sem Bíblia de vida, sua, ou se você tem a sua Bíblia, mas não conseguiu encontrar, achar, nós também vamos te ajudar a encontrar, a localizar esses versículos. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Todos acharam, amém? Quem não achou, fala misericórdia. Ou todo mundo achou, ou ficou com vergonha de falar, né, no meio desse silêncio. Então vamos lá. Está escrito assim, ó: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Como são só 2 versículos, eu vou ler novamente para você. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Só esses 2 versículos. Salomão ele escreveu mais de 1000 cânticos, que foram transformados em poemas e músicas. E esses aqui, desse livro, que estão reunidos aqui nesse livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, esses aqui foram escolhidos como as mais belas palavras, os mais belos versos, os mais belos cânticos que Salomão escolheu. Por isso a tradução desse título, Cântico dos Cânticos, ou Cantares, quer dizer a mais bela canção,
a mais linda canção. E essa aqui é a reunião das mais belas canções que Salomão escreveu, né, dotado, inspirado de muita sabedoria que ele tinha. Era um homem muito sábio, que pediu isso ao Senhor. O Senhor liberou, concedeu sabedoria a Salomão, e ele escreveu muitas coisas bonitas. E aqui nesse livro estão reunidas algumas dessas coisas bonitas. Esse livro, ele especialmente foi escrito por Salomão, para muitos versos desse aqui, para expressar, para traduzir o seu amor pela sua noiva nessa época, nessa atualidade, a Sulamita. Então ele estava noivo de uma mulher chamada Sulamita, e ele quis expressar esse amor para essa mulher, escreveu alguns cânticos, inclusive esses aqui que nós lemos. Mas não só fica restrito ao amor de Salomão pela Sulamita, como também é um sinal do amor de Jesus, de Cristo, que é o noivo, pela sua igreja, que é a sua noiva. Então também aponta, expressa isso. E quando nós lemos aqui, que eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, e qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Tanto Salomão falava isso para Sulamita, como Jesus também pode falar, pode repetir, traduzir isso para mim e para você, que somos a sua igreja, a sua noiva, a sua amada noiva, a qual o noivo um dia vai se encontrar. Quem quer ser noiva do Senhor e quer se encontrar com o noivo aí, levanta a sua mão. Amém. Eu te dou esse conselho, para que você seja noiva e encontre com o noivo de verdade. E Salomão aqui, nesses 2 versículos, ele usa 3 expressões. Ele cita 3 questões aqui, que eu quero conversar com você nessa noite. Primeiro, Salomão fala sobre a rosa de Saron. Depois, Salomão cita os lírios. E depois ele fala sobre os espinhos. E nessa noite o Espírito Santo quer ministrar no meu e no seu coração acerca de algumas informações, de algumas questões para esse novo tempo que começa, e ele vai usar dessas questões para falar comigo, com você. Rosa de Saron, talvez você não entenda, já tenha ouvido essa expressão, existe até uma banda católica com esse nome, Rosa de Saron. Saron é uma região lá da Palestina, que fica precisamente entre 2 regiões, Efraim e ali perto do mar Mediterrâneo, e é uma região bem restrita da Palestina. E nesse lugar, era um lugar conhecido porque o solo era muito rochoso, era muito seco, e não nascia nada ali, porque também não tinha água, nem no solo em si, mas também não tinha nascente, não chovia muito, então era um lugar muito seco. Então nada vingava, nada nascia naquele lugar. Mas até o povo de Deus passar por ali, porque um período o povo de Deus esteve naquele lugar, morou naquele lugar e passou por ali. E quando o povo de Deus, os hebreus, passaram por aquele lugar chamado Saron, houve uma prosperidade, houve uma transformação naquela terra, e aquela terra passou a ser uma terra frutífera. De um solo rochoso e seco, um lugar sem água, passou a ser uma terra muito frutífera. E eles produziam ali muitas especiarias. E uma das coisas que eles produziam em larga escala eram as rosas. E ficaram conhecidas como as mais belas rosas do mundo. Inclusive, não só naquela época, mas hoje também. Saron produz e exporta rosas para o mundo todo e tem o título, o gabarito das rosas mais bonitas do mundo. Para você que ainda vai casar, está aí uma sugestão, né? Enfeitar o seu casamento, quem sabe, com rosas importadas lá de Saron, né? As mulheres estão sorrindo e os homens já botaram a mão na cabeça e falaram, misericórdia, porque isso não vai custar barato, né? Com certeza não vai custar barato, né? Mas, se você não tiver condições de ornamentar com as rosas de Saron, quem sabe com os lírios você vai poder enfeitar, ornamentar, e é inclusive uma boa indicação. Os lírios são flores nobres, elegantes, e têm um formato exuberante e perfumes também, fragrâncias também muito exuberantes. Por exemplo, é o símbolo oficial das famílias reais na Europa. As famílias reais usam o lírio como referência, como símbolo para eles. E a decoração, é usado para decoração no mundo todo. Todos os lugares do mundo, cerca de festas, casamentos, muitas coisas, buffet, muitas coisas utilizam os lírios, porque são flores muito elegantes e são muito utilizadas para a decoração. E é muito propício falar do lírio nesse momento, porque é uma das flores que mais suporta o frio. E está começando o inverno, e
No outono já foi anunciado talvez o frio que vai fazer no inverno, né? A nossa região tem visto um frio atípico que a gente não conhecia. Então, os lírios são conhecidos como plantas também que são muito resistentes ao tempo frio. Ela não gosta muito de sol intenso, de muito calor, mas ao frio ela é resistente, ela usa do frio para crescer e para multiplicar. E o terceiro exemplo que Salomão faz, a terceira menção que Salomão faz, é acerca dos espinhos. Os espinhos surgiram lá no livro de Gênesis. Logo no início do livro de Gênesis, nós nos deparamos, enxergamos os espinhos. Aparecem logo depois da queda de Adão e Eva, quando acontece o pecado de Adão e Eva, e surgem os espinhos como consequência, como resultado do pecado de Adão e Eva. E espinhos estão totalmente ligados à maldade, à violência, à crueldade, à guerra, a desamor, a inveja, a ódio, a desobediência e ao pecado como um todo. Então Salomão cita aqui 3 questões. Ele fala da rosa de Saron, ele fala dos lírios e ele fala dos espinhos. E é para você começar a entender o que o Espírito Santo quer falar. Porque ele disse o seguinte: nós precisamos ser, ele falou acerca da noiva dele, mas contemporizando para a nossa realidade. Nós precisamos ser como os lírios entre os espinhos. Os espinhos estão ligados à maldade e crueldade. E nós temos vivido em um mundo repleto de espinhos. Sim ou não? No nosso trabalho tem espinho para tudo que é lado. Na rua que a gente mora tem espinho para tudo que é lado. Lá do lado de fora, na sociedade como um todo, tem espinho para tudo que é lado. Na igreja também nós encontramos espinho para tudo que é lado. Nessa geração, nessa sociedade que nós temos vivido, os espinhos se alastraram, se espalharam e estão em todos os lugares, porque está presente em todos os lugares a maldade, a violência, a crueldade, a guerra, o desamor, a inveja, o ódio, a desobediência e o pecado como um todo está presente em todos os lugares. E o desafio que Deus tem para mim e para você é para que sejamos lírios, mesmo entre os espinhos. Mesmo mediante uma sociedade tão perversa, tão retorcida, nós temos um desafio de ser lírio nesses lugares. E talvez você me pergunte, mas o que é ser lírio entre os espinhos? Eu já vou te explicar. Mas antes eu quero trazer um conceito para você. Eu profetizei que amanhã começa um novo tempo de Deus nas nossas vidas, amém? E esse novo tempo está disponível para aqueles que creem, que recebem essa realidade sobre a sua vida e querem fazer disso realmente uma oportunidade de começar um novo tempo na sua vida. Mas o novo tempo, além da mudança, da viração do Kairos, também está ligado a novas atitudes, a novas decisões, a novas escolhas que precisamos fazer nas nossas vidas. Porque quando nós continuamos plantando as mesmas sementes de sempre, é impossível ter resultados, colheitas diferentes nas nossas vidas. Então, para que as colheitas sejam diferentes nas nossas vidas, obrigatoriamente é necessário mudarmos as sementes, plantarmos coisas novas, plantarmos coisas diferentes nas nossas vidas. E eu tenho esse desafio para a sua vida hoje. Se você de fato quer que comece um novo tempo na sua vida, a partir de hoje, a partir de amanhã, com essa mudança de estação, comece a plantar sementes novas também na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Identifique aonde as sementes já estão velhas, aonde já está dando sempre a mesma coisa, aquilo não muda, aquele quadro, aquela situação não muda. E se sinta desafiado a plantar a partir de hoje sementes novas nessas áreas. Talvez seja no seu casamento, talvez seja na sua saúde, talvez no seu trabalho, talvez no seu ministério, talvez lá na sua casa, não sei. Mas determine plantar sementes novas. Porque as sementes velhas, antigas, apontam para resultados velhos, antigos, os mesmos de sempre. Mas novas sementes vão apontar para novas colheitas. E aí sim, um novo tempo de Deus se inicia sobre as nossas vidas. Várias pessoas usaram essa expressão, esse exemplo dos lírios. Jesus um dia falou assim: por que vocês estão ansiosos? Com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir? Aí ele usou o exemplo dos lírios, falou assim: os lírios não costuram, não tecem, mas estão lá nos campos e vestem as roupas mais lindas que ninguém mais vestiu. Nem Salomão,
no auge, no esplendor da sua glória, vestiu roupas tão bonitas como os lírios do campo vestem. Jesus falou. Salomão usou o lírio aqui também como referência. E vários outros artistas, pensadores, filósofos, muitos usaram o lírio como inspiração. E hoje o Espírito Santo quer usar desse exemplo, dessa referência, para falar comigo e com você, para ministrar o meu e o seu coração nessa noite. E para nos orientar, nos direcionar, trazer uma palavra que possa nos trazer uma direção, uma rota, uma orientação para esse novo tempo que começa a partir de amanhã sobre as nossas vidas. E Ele quer usar dos lírios, algumas qualidades dos lírios, para que eu e você venhamos aprender. E eu quero compartilhar com você 5 características que os lírios têm e que nós precisamos ter nas nossas vidas. E eu queria que você repetisse mais uma vez essa expressão que nós começamos a repetir logo no início. Fala assim: eu fui chamado para ser lírio entre os espinhos. Amém? Você precisa entender isso nessa noite e sair daqui com esse conceito carregado no seu coração. O primeiro ponto que eu quero dividir, compartilhar com você, é que os lírios eram muito usados como remédio. Ele era conhecido como um ótimo, eficiente, um potente remédio. E ele era desenvolvido para várias áreas, pela medicina para várias áreas. Mas principalmente para a pele e para a área digestiva. Era muito usado. Eles pegavam o lírio, colocavam para secar, e depois que secava eles socavam e faziam um pó, e com aquele pó ali, eles utilizavam para algumas coisas. E eles apanhavam o lírio também, cozinhavam, ferviam, e dali faziam chá. E também faziam uma espécie de uma pasta, que era como se fosse uma pomada. E era usado para várias coisas, mas principalmente para a pele e para a área digestiva. Então era um ótimo remédio, um potente remédio. Inclusive hoje já existem outros remédios, criados também pela própria medicina, pela própria ciência, que usam como base, como conceito, os princípios ativos que estão presentes no lírio. Então o lírio era um ótimo remédio e fazia muito bem para as pessoas. E um dos nomes de Deus que nós conhecemos é Jeová Rafá, que quer dizer o Deus que cura. E o que quer dizer isso? O que está ligado a esse remédio, essa primeira característica do lírio com a sua vida? Porque você precisa receber cura sobre a sua vida nesse novo tempo. E além de receber cura na sua vida, você precisa ser cura. Você precisa ser lírio entre os espinhos. E aonde o lírio estava ou está presente, existe um remédio ali disponível. E quando os lírios estão entre os espinhos, existe um remédio ali disponível. Se você for um lírio lá na sua família, você vai ser remédio na sua família. Se você for lírio lá no seu trabalho, você vai ser remédio. Se você for lírio nessa sociedade enferma, doente, que tanto carece de cura nesse tempo, você pode ser remédio, você pode ser solução para essa sociedade. E se você vive, serve debaixo da regência do Jeová Rafá, que é o Deus da cura, essa realidade está sobre a sua vida. Você terá cura sobre a sua vida e também será cura na vida de muitas pessoas. Fala assim: eu preciso ser cura, ser remédio, aonde eu estiver e por onde eu for. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Tem pessoas que são, me desculpe, mas uma epidemia. Tem pessoas que são um câncer, uma praga, uma doença, uma desgraça. Aonde chegam, arruinam um ambiente. Se chegam em uma casa, apodrecem aquele ambiente aonde chegam. Se chegam no trabalho, no ambiente do trabalho, apodrecem aquele ambiente. Aonde chegam, consomem tudo, atrapalham tudo, desgraçam tudo. E nós precisamos ser remédio. Nós precisamos ser solução para a vida dessas pessoas. Não estamos aqui para levar doença. Não estamos aqui para espalhar tristeza, pesar. Mas estamos aqui para levar cura. Às vezes nós chegamos em uma casa, num ambiente onde as pessoas estão com problemas, estão com contenda. E ao invés de trabalhar para mudar aquela situação, não é bem assim. Poxa, não olha por esse lado. As pessoas chegam, tomam o partido de alguém, do homem, da mulher, da criança, de alguém, tomam o partido de alguém, e a partir daí começam a
a inflamar ainda mais, a provocar ainda mais aquela briga, aquela discórdia, aquela contenda que há no lugar. Assim são em trabalhos também, assim são nas igrejas, assim são nas células, em vários ambientes que pessoas chegam e têm ali o poder de levar doença, de contagiar, de contaminar aquele ambiente. Mas nós fomos chamados para ser remédio, para ser cura nesses lugares. Aonde nós chegarmos, seja lá o que esteja acontecendo, seja briga, contenda, desamor, ódio, o que for, guerra, o que for que esteja acontecendo nesse lugar, nós chegaremos e nós seremos remédio, solução para esses lugares, para esses ambientes e para essas pessoas, em nome de Jesus. Seja lírio entre os espinhos, meu irmão e minha irmã. Faça a diferença, porque foi para isso que o Senhor te chamou. E essa unção que Ele quer liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é perfume. Fala, perfume. O lírio é conhecido como uma flor, como eu falei, com um aroma, um perfume exuberante. Ele tem um perfume maravilhoso e, a partir desses perfumes, surgem base para diversas fragrâncias, diversos aromas que são usados até nos perfumes que nós utilizamos hoje em dia também. E a Bíblia diz que o perfume de Jesus é o amor. Fala assim, amor. Então, ser lírio e usar essa característica do perfume, da fragrância, não quer dizer que a partir de amanhã você tem que trocar o seu perfume lá, o desodorante, né? Tirar o Rexona e colocar outra marca, mudar a fragrância do seu perfume. Se você quiser fazer isso, fique à vontade, pode fazer. Mas a questão é que a partir de hoje, eu tenho um desafio para você. Exalar um novo perfume, que é o perfume de Cristo, que é o amor. A Bíblia diz que o perfume de Jesus, o perfume de Cristo é o amor. E se nós somos de Jesus, estamos em Jesus, nós precisamos exalar esse perfume. Os lírios são conhecidos porque tem uma fragrância maravilhosa. E nós precisamos ficar conhecidos por exalar essa fragrância maravilhosa também, o amor de Jesus, o amor de Cristo. Eu profetizo que você vai chegar em lugares, em ambientes, e você não vai abrir a sua boca, não vai falar uma palavra. Mas quando você chegar, pessoas vão falar assim, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente aqui nesse lugar, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. Você não vai precisar abrir sua boca, você não vai precisar fazer nada, mas o perfume de Cristo, o amor de Cristo, vai exalar através da sua vida e vai contagiar a vida das pessoas, vai alcançar a vida das pessoas. Mas antes disso acontecer, se permita ser impregnado pelo amor de Cristo. Abra seu coração, abra sua alma. Tire os bloqueios, tire as crises, tire os traumas, as cicatrizes do passado e abra a sua vida para que você possa ser impregnada pelo amor de Cristo, que é um perfume maravilhoso, que é o bom perfume que precisa estar na sua vida e ser exalado na sua vida em nome de Jesus. O perfume de Cristo precisa estar em você. Você sabia que uma das funções, das características do perfume, de um bom perfume, é atrair? Um bom perfume atrai. Existem alguns insetos, por exemplo, abelhas, beija-flor, que são atraídos pela textura, pela cor das flores, das plantas, mas outros que são atraídos pelo aroma, pela fragrância. E talvez você possa entender o que eu estou falando, você que é casado ou que namora, que está noivo, você possa entender. Quando você passa um perfume no seu esposo, sua esposa, seu noivo, sua noiva, né? Sente aquele cheirinho e é atraído para perto de você, não é verdade? Mas quando chega depois de um dia de muito trabalho, no verão, por exemplo, né, muito suor, atrai, por acaso, atrai? Se você vai dar um abraço, um beijo, o que faz? Vai tomar um banho primeiro, vai, por favor. Né? Ah lá, já está tudo lá no banheiro, a toalha já está lá preparadinho, vai tomar um banho, por favor. O perfume atrai. Talvez um dia você usou um perfume lá, cheiroso, uma boa fragrância, e é por isso que Deus deu a graça de você ter aí um varão, uma varoa do seu lado ali, né? Porque foi atraído por aquele cheirinho. Mas o odor, né? Um nome vulgar por odor, a caatinga, ela espanta. Depois de um dia de trabalho, no verão principalmente, você sabe o que eu estou falando. Chega em casa, né, Renata? Júlia chega lá depois de um dia de trabalho pesado, tem abraço, vem cá, meu amor, abraço,
Vai ter, mas depois que tomar um belo do banho, né? Aí fica cheirosinho, porque o perfume atrai. Mas o odor, a caatinga, ela espanta. Enquanto o perfume está ligado ao amor de Cristo, esse odor está ligado ao ódio, à fofoca, à inveja, à vingança, ao próprio pecado. E muitas das vezes, até mesmo sem saber, sem perceber, nós exalamos esse odor nos ambientes que nós estamos. E o desafio para você, a partir de hoje, é trocar todo o odor que estava sendo exalado na sua vida por uma fragrância suave e que tem o poder de curar, de atrair, de transformar, que é o amor de Cristo. Você vai ser remédio na vida das pessoas. E você vai ser o bom perfume de Cristo na vida das pessoas, exalando o amor. Pessoas serão atraídas para Jesus, sem você falar nada. Só você exalando o amor. Não vai precisar abrir Bíblia para pegar, não vai precisar ficar convencendo, falando às pessoas. Quando você exalar o amor de Cristo, pessoas serão atraídas, porque o perfume atrai. E quando o perfume de Cristo é liberado através da sua vida, pessoas serão atraídas para Cristo, através de você, em nome de Jesus. Amém? Terceira característica. Fala assim, sementes. Existem várias espécies de lírios, mas todas elas, não sei se você vai conseguir enxergar daí, todas elas têm 6 sementes aqui. São 6 caulezinho, fininho, miudinho, que em cada uma, na ponta de cada uma, apaga a luz aqui para mim, por favor. Aqui nessa foto, nessa imagem, você consegue ver, ó, aquelas pontinhas amarelas ali, tá vendo? Aquelas ali são as sementes dos lírios. E de diversas espécies de lírios que tem, todos eles têm 6 sementes. E o que são essas sementes? O que a semente do lírio faz? Produz vida. Porque aquela semente ali, quando cai em um lugar, se encontra um lugar propício, apropriado, aquela semente ali produz um novo lírio. Ela multiplica. Então a função da semente é produzir vida. E eu e você fomos chamados para produzir vida. E não produzir morte. Fomos chamados para multiplicar a vida por onde nós estivermos. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Quando você começar a ser remédio na vida das pessoas, exalar esse perfume, você vai usar essa terceira característica, que é multiplicar a vida, que é aumentar a vida de Cristo na vida das pessoas, nos ambientes onde você está. E essas 6 sementes, elas também podem apontar para as 6 principais características do Espírito Santo de Deus, do Espírito excelente de Deus, que estava sobre a vida de José, que estava sobre a vida de Jesus, estava sobre a vida de Abraão, estava sobre a vida de tantos. Existem 6 características do Espírito Santo. Está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Se você quiser pode abrir, mas eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo. Mas pelo menos anote. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. É falado sobre essas características do Espírito Santo de Deus. Diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito excelente do Senhor, que quer dizer, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, e o 6º, Espírito de temor do Senhor. Então nós usamos essa referência do lírio, que tem 6 sementes que produzem vida. E eu digo para você que você precisa dessas sementes na sua vida. Essa semente do Espírito Santo de Deus, que está em Isaías 11, versículo 1 e 2. Você precisa da semente da sabedoria, da semente do entendimento, da semente do conselho, da semente da fortaleza, da semente do conhecimento e da semente do temor sobre a sua vida. Porque aquele que tem o Espírito excelente do Senhor, aqui Isaías profetizava acerca de Jesus. Ele falou, vai nascer alguém
que vai vir do tronco de Jessé, vai vir da raiz de Jessé, e vai chegar um renovo através da vida dele. E ele vai ter o Espírito excelente do Senhor, e ele vai ter sabedoria, ele vai ter entendimento, ele vai ter conselho, fortaleza, conhecimento e temor. E nós precisamos dessas propriedades nas nossas vidas. Você precisa dessas propriedades dentro da sua família, do seu casamento. Você precisa dessas propriedades lá no seu trabalho. Você precisa dessas propriedades na sua célula, no seu ministério. Você precisa dessas propriedades intrínsecas na sua vida. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Porque há muitos momentos de desafios onde os espinhos tentarem brotar e nos espetar. Vai ser quando essas virtudes vão falar mais alto nas nossas vidas e nós poderemos reagir com base no Espírito excelente do Senhor sobre as nossas vidas. Então eu profetizo, meu irmão, minha irmã, que nessa viração de Kairos, nessa mudança de tempo, você receba o Espírito excelente do Senhor e você receba sabedoria da parte dele, entendimento da parte dele, conselho da parte do Senhor, fortaleza também, conhecimento e temor ao Senhor, para que em nome de Jesus você possa ter vida em você e gerar vida também através de você, em nome de Jesus. Amém? Quarto ponto, quarta instrução, a partir desse exemplo dos lírios. Vamos só fazer uma recapitulação. Primeiro foi o quê? Ih, meu Jesus, acho que eu vou ter que voltar no primeiro, né? Vamos lá, quem está anotando me ajuda a lembrar o pessoal aí. Primeiro ponto foi o quê? Segundo ponto? Terceiro? E quarto? Não falei ainda? Então vem agora. O lírio é conhecido como uma planta muito frutífera. Uma planta multiplicadora. Fala assim, frutífero. Multiplicador. Já está começando a entender? Vou falar mais algumas coisas. Mas já por aí já dá para você entender. Se você foi chamado para ser lírio, você também precisa ser frutífero, multiplicador. Um ramo só, não estou falando desse arranjo todo não. Um raminho desse aqui só, uma flor. Ela é capaz de produzir 50 outras flores ao longo de toda a sua vida. Ela é capaz de produzir outras 50 flores de lírio. É uma das flores mais multiplicadoras. É uma das flores mais frutíferas que tem, é o lírio. Um raminho daquele consegue produzir outros 50 flores, outros 50 ramos que vão acabar se multiplicando. E um dia Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E se vocês estiverem em mim, permanecerem em mim, vocês vão multiplicar, vocês vão dar frutos. Por isso que o lírio, um ramo de lírio, dá outros 50. E ele recebeu uma unção, foi dotado de uma capacidade, uma unção de Deus para multiplicar. Não só dar mais um, dar mais dois, mas multiplicar de uma forma exponencial. E 50 outras flores nascem a partir de uma só. E nós também fomos chamados para dar frutos. Fala assim, eu fui chamado para dar frutos, para multiplicar. E eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã, a nível de pessoas. Você precisa multiplicar em nível de pessoas. Não só dentro do casamento, multiplicando, tendo filhos também, mas trazendo pessoas para Jesus também, experimentarem esse amor e viverem debaixo desse amor. Você precisa multiplicar em número de pessoas. Você precisa multiplicar em serviço. Pessoas estão servindo ao Senhor e servindo a você também, meu irmão e minha irmã. Mas nós podemos nos unir, aumentar, somar ainda mais as nossas forças e multiplicar essa realidade. Então você precisa multiplicar em nível de pessoas, a nível de serviços e a nível de resultados também na sua vida. Precisam nascer, surgir resultados positivos em todas as áreas da sua vida, quando Cristo está na sua vida e você é um lírio. Enquanto eu era ministrado pelo Senhor, estudava ao longo das semanas essa mensagem, e eu encontrei ali uma razão, um coeficiente, que algumas pessoas vão entender. E o Espírito Santo trouxe mais uma testificação na minha vida, acerca de um chamado que Ele tem na minha vida
e nas nossas vidas como comunidade como um todo. Se eu estou dizendo para você que um raminho desse aqui de lírio produz outros 50, eu estou dizendo que 1 para 50. Hoje nós temos quase 200 pessoas, 200 discípulos na comunidade. E se cada um desses discípulos receber essa unção do lírio, por exemplo, e multiplicar de 1 para 50, quantos nós teremos no total? Quem é bom de matemática vai encontrar rapidamente o resultado de 10.000. E quem conhece o chamado, a promessa do Senhor que nós temos sobre as nossas vidas, ninguém falou amém, mas eu digo amém. Quem está entendendo sabe muito bem do chamado que nós temos de 10.000 discípulos. E essa unção do 1 para 50 estará sobre as nossas vidas. E quando eu me deparei com essa realidade, eu entendi que era mais uma confirmação, mais uma testificação de um chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. Um chamado, um propósito de 10.000 discípulos aqui nessa cidade. Então nós precisamos ser multiplicadores, amém? Frutíferos, em nome de Jesus. Essa é a quarta característica do lírio. A quinta e última característica do lírio está ligado à altura. Fala, altura. Esse caule alongado que o lírio tem aqui, dá o título a ele de uma das flores mais altas. Eu estou exagerando, né? Porque eu estou aqui de cima. Mas no campo ela chega a ficar dessa altura, 50, 80 centímetros de altura. E dá o título ao lírio de uma das flores mais altas do campo. E talvez você já esteja conseguindo entender o que o Espírito Santo está falando com você. E essa altura do lírio aponta para a grandeza do nosso Deus. E se nós servimos a um Deus grande, nós também temos essa virtude da grandeza sobre as nossas vidas. E tem promessas que o Senhor nos fez, que faria os nossos pés como da corça, e nos faria andar em lugares altos. A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, e foi elevado às alturas e assentou lá à destra do Pai, à direita do Pai. Mas Ele não foi sozinho. E Ele quer elevar a igreja também. Ele quer elevar a mim e a você. Ele quer me levar e te levar também aos lugares altos. Ele também quer nos levar a conhecer, a desfrutar dessa grandeza do Deus Todo-Poderoso. Mas a plenitude é confuso, porque a plenitude da grandeza de Jesus nós conhecemos quando entendemos a humildade de Jesus. A plenitude da sua grandeza não se dá na soberba, não se dá na arrogância, mas se dá na humildade. Porque Jesus se humilhou e se fez pecador por mim e por você. Morreu, foi crucificado, morreu, enfrentou a morte e o inferno, depois ressuscitou. Foi ascendido ao céu, levado aos céus para morar com o Pai. Se sentou à direita do Pai. E quer me levar e quer te levar também a essa altura, a esses lugares. Mas não vai ser através da soberba, da arrogância, do nariz em pé empinado, que nós estaremos colocados, posicionados nos lugares altos. Mas será através da humildade. Porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Então aquele que é humilde será levado para os lugares altos. E Jesus foi levado às alturas, porque se humilhou, se entregou, porque cumpriu a vontade do Pai, porque renunciou à sua própria vontade, porque exalou o bom perfume, porque foi remédio na vida das pessoas, porque produziu vida, disseminou vida por onde ele passou, e foi frutífero, foi multiplicador. Por isso Jesus foi elevado. E se essas virtudes, se você permitir que essas virtudes estejam em você, na sua vida, o Senhor também vai te elevar, porque esse é um propósito, esse é um plano, um projeto do Senhor sobre a sua vida, sobre cada área da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, os ministros já estão vindo, caminhando, e eu quero orar com você nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor para que consolide essa palavra, essa mensagem no seu coração. Para que fundamente isso no seu coração. E que você tome isso como uma verdade, uma realidade sobre a sua vida nessa noite. Enquanto os ministros se posicionam, eu quero fazer uma recapitulação com você.